Olá pessoal, aqui é o Thiago Carvalho, estamos de volta com a nossa coluna Politize do Jornal Minas. Hoje vamos abordar a pesquisa divulgada pela TV Banqueta, a primeira pesquisa que a TV Banqueta faz na cidade de Nova Lima em parceria com o Instituto 121 Labs. E essa pesquisa foi apresentada pelo próprio Fred Sarti, proprietário da TV Banqueta, uma TV local em Nova Lima. Para quem não estiver assistindo de Nova Lima, é uma TV que circula, que passa dentro da cidade, né? Tem seu sinal dentro da cidade. Ele apresentou essa pesquisa, os dados dessa pesquisa, né, a líderes partidários e influenciadores ontem à noite. E hoje ela foi divulgada de forma mais ampla no semanário, né, no jornal impresso. Então, antes de começar a nossa análise, eu peço a todos que nos acompanham, já deixa o like na plataforma que você estiver assistindo, no Spotify, YouTube, Instagram ou no nosso portal que é o www.jornalminas.com.br. Não irei mostrar aqui todos os dados da pesquisa, vocês podem vê-la completa no nosso site. Para a gente entender, pessoal, o João Marcelo ele aparece com um índice de intenção de voto de 62%, tá? Uma relação muito aquém das outras pesquisas que a gente tem no mercado. E o Wesley, ele aparece com uma intenção de voto baixa, né, eu acho que 6%, e um índice de rejeição de 70%. Então são esses dois dados que nós vamos tratar aqui. Dito isto, o objetivo dessa coluna é tentar fazer uma interpretação melhor das pesquisas, não eu só sozinho, mas também com a população, e destaco alguns dados, né, algumas questões que nós devemos avaliar na hora de analisar a pesquisa. Não apenas os números de intenção de voto, mas as questões conjecturais que formam essa avaliação. Por quê? Por exemplo, tá? Na pesquisa da Record de novembro, ela ofereceu para a gente uma visão mais abrangente da percepção da população. Ela incluiu, além da intenção de voto, problemas prioritários e a avaliação da população sobre os serviços públicos. Isso nos faz entender melhor a intenção de voto, situação que não é mostrada na pesquisa de agora. Qual a preferência da população, o que está incomodando, o que tem agradado a população, a gente consegue ver o lastro, né, dessas intenções de voto e fazer uma possível migração de acordo com problemas. Vamos dar um exemplo do que aparece na pesquisa da Record. Na pesquisa da Record aparecem os dois principais problemas, o trânsito, que a gente vê, obviamente, em relação ao MG30, o trânsito da cidade, e a saúde pública, que persiste desde o início do mandato. São dois problemas aí crônicos do governo, né, que o governo tenta resolver, mas até agora não resolveu. E essa pesquisa da Record ela demonstra isso e ela é coerente com a pesquisa da mesma empresa da Record em maio desse ano. Então, em 6 meses, ela foi coerente com os problemas que a população tem reclamado da cidade e que a gente vê no dia a dia. Mostra o João Marcelo no início, em maio, né, com 39% e agora com 38%. Então, dentro da margem de erro, o João Marcelo ele oscila ali dentro do mesmo cenário. E o que isso nos faz compreender? Que o eleitor que estava incomodado, que não votaria no João Marcelo por determinado motivo, ele não mudou essa intenção de voto, segundo a pesquisa da Record, que também é coerente com uma outra pesquisa da Multidados que eu tive acesso. O eleitor que está satisfeito com o que o governo está entregando, que o governo já vinha entregando nesse ano de 2023, ele também continua satisfeito e continua mantendo seu voto para João Marcelo, tanto que ele não cai. A intenção de voto no prefeito ela é mais fácil de ser avaliada a partir do momento que ele concentra os benefícios que ele entrega à população e aquilo que a população fica insatisfeita. A pesquisa de agora da TV Banqueta ela não demonstra nada que justifique o João Marcelo ter, em relação a duas pesquisas da Record, mais uma da Multidados, João Marcelo aparecer com 62% de intenção de votos, 24% a mais. O que o João Marcelo teria que ter feito para crescer 24%? Então a gente não pode pegar só uma pesquisa isolada. Só que as outras pesquisas elas conversam entre si dentro desses resultados. A pesquisa de agora ela não conversa. Ela também não explica onde que foi, né, os dados demográficos para a gente entender qual que pode ter sido esse recorte. Não estou falando que a pesquisa está errada, estou falando que ela pode ter pegado um recorte. Se vocês acompanharam a coluna da Júlia, ela foi feita através de uma inteligência artificial. Ela não foi de casa em casa. Então é muito difícil falar assim, olha, eu tive um dado demográfico certo. Eu peguei uma proporção certa do Jardim Canadá, eu peguei uma proporção certa de Bicalho, eu peguei uma proporção certa da sede da cidade, eu peguei uma proporção certa da região das cabeceiras, que são alguns grandes colégios eleitorais. Como ela foi feita por telefone e esses dados não foram nos passados, não foram divulgados, a gente nem sabe se realmente eles têm esses dados de onde a pessoa mora, se isso foi pesquisado, perguntado para a pessoa, ela não deixa esse lastro.
para a gente entender da onde que saiu esses 24% a mais, que não aparece nas outras. O outro dado que a gente vai tratar aqui é a rejeição de Wesley. A rejeição ela vem de quê, pessoal? De alguma ação, aceitação ou não aceitação de posicionamentos, comportamentos normalmente um político que está em mandato. Wesley veio de um mandato de vereador, onde ele foi o vereador mais votado de Nova Lima e depois ele veio prefeito. O ápice da rejeição de Wesley foi com uma parcela da população da cidade, com essa parcela de servidores públicos, quando ele ali votou reforma administrativa, que incomodou essa classe da cidade. E ali foi o ápice. Eu tive acesso às pesquisas dessa época, né, porque o Wesley já era um possível pré-candidato a prefeito, e nesse ápice a rejeição de Wesley variava ali entre 39% e 42%. Se você pegasse uma pesquisa ou outra que chegasse um pouquinho a mais, chegava a 45%. Isso no ápice, Wesley naquele olho do furacão. Mas em 2020, o Wesley vem candidato a prefeito. E ele também não chega como candidato a prefeito vindo de um mandato numa rejeição acima dessa média. E aí o Wesley perde a eleição, óbvio, ele deixa o mandato. Então entenda, pessoal, a pessoa sem mandato, a rejeição dela naturalmente cai. Por que ela cai? Porque ela para de atuar politicamente, ela para de votar pautas, né, importantes que incomodam ou não a população. Então, e sem mandato, a cobrança é menor. Então Wesley fica sem mandato, ele fica um primeiro ano sem mandato, mais comedido, e depois ele volta a atuar politicamente e vem candidato em 2022, né, a deputado estadual. Sendo candidato a deputado estadual, Wesley é o deputado estadual mais votado da cidade. Entendam, pessoal, Wesley foi em 2016, 2020, 2016 para 2020 o vereador mais votado. Ele perde a eleição e volta como candidato e é o deputado estadual mais votado da cidade em 2022. E qual o sentido, qual o lastro dessa rejeição ter ido a 70%? Que é a minha discussão aqui sobre a pesquisa da TV Banqueta, tá? Eu quero só que vocês reflitam. Não concorde 100% comigo não, mas reflitam sobre isso. Como que uma rejeição de uma pessoa que está sem mandato, que manteve uma boa votação, aumentou sua representatividade dessa cidade, aumentou. Não tem lógica nisso, não tem lastro nisso. E também a intenção de voto dele está 6%, incoerente com as outras pesquisas, onde ele aparece com uma intenção de voto de média de 20%, varia de 19% a 22%. Então esses dados também ficam incoerentes em relação à TV Banqueta, as pesquisas da TV Banqueta com as outras pesquisas. Então é só para vocês entenderem essas incoerências que a gente está vendo aí. Qualquer análise que a gente fizer de pesquisa, tá, pessoal? A gente não pode pegar uma pesquisa isolada, tá? Vamos escolher 2, 3 institutos, tem mais pesquisas aí, e a gente consegue fazer essa comparação, né? E também a gente consegue ver, por exemplo, a da Record que já teve 2, a da Multidados eu tive acesso a uma, mas parece que já teve mais uma também, eu estou tentando ter acesso a ela. E a da TV Banqueta, que foi a primeira de 7. E realmente a da TV Banqueta ela está totalmente discrepante das outras e é isso que chamou a atenção. Vamos sempre avaliar, tá? O objetivo dessa coluna é isso, é fazer a gente pensar, né, politizar-se, né, e pensar politicamente. Para terminar, tá? Vamos destacar o trabalho da TV Banqueta, o trabalho do Fred. É muito importante para a cidade que a gente tenha veículos de comunicação que consigam, né, proporcionar até para nós aqui do jornal, para outros criadores de conteúdos da cidade, para quem acompanha politicamente, mais informações, mais conteúdos sobre a política. Isso engrandece muito, isso permite que as pessoas pensem e debatam sobre política.